Olá, meus amigos do YouTube, estamos aqui para compartilhar mais um texto da Palavra do Senhor, e desta vez está em Marcos capítulo 14, verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor pela Tua grandeza, majestade, soberania. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, Senhor amado. E o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos fortalecido. E eu peço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos dê graça no compartilhar desta palavra, que em cada letra que forma uma sílaba, o Senhor esteja colocando graça, unção, poder, amor, ó Pai, sabedoria, a bênção do Senhor, a presença do Senhor, de maneira que todos quanto entrarem em contato, Senhor, meu Deus, com essa mensagem, venha ser por Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoados no nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de compartilharmos a palavra do Senhor, eu conto com a sua cooperação para você colaborar conosco na proclamação da palavra do Senhor. Quando você começar a ver esse vídeo, tem a mãozinha aí, aperte essa mãozinha. Além de apertar essa mãozinha, de dar essa curtida, coloque um comentário, gostei, bênção, joia, não é? Além disso, se você puder, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, para uma amiga, para um parente, não é? E se além disso você ainda não se inscreveu no canal, tem um sininho lá, aperta aquele sininho, porque assim, todas as vezes que nós publicarmos uma mensagem, ela chega para você primeiro, você é alertado que chegou uma mensagem nossa. E a qualquer momento, se quiser desinscrever, você pode desinscrever, como da mesma maneira que você curtiu. Se depois você não gostou da mensagem, você pode descurtir também. Ninguém é obrigado a gostar do que não gosta, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, contamos com a sua cooperação para nos ajudar. Porque cada vez que você faz isso, a plataforma entrega essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, se abençoou você, poderá abençoar muito mais pessoas que também, igualmente serão abençoadas. O nosso texto de Marcos está inserido num contexto que Jesus estava ali no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Interessante que o Monte das Oliveiras, o próprio nome já indica por quê. Porque era um lugar que tinha muita plantação de oliva, né, de oliveira, de azeitona. E a azeitona, meus irmãos, ela servia, era um alimento muito utilizado naquela época, como é até hoje, né? Através da azeitona se fazia ali o azeite. O azeite servia como medicamento, o azeite servia para combustível para as luminárias, o azeite servia para o alimento, para você cozer um alimento, preparar um alimento. O azeite tinha muitas utilidades, então era um alimento assim, realmente muito precioso, muito desejado. Mas você já não colhe o azeite, né? Você não chega lá num pé de azeitona com um vidrozinho e simplesmente encosta ele lá e enche como quando você gostava de tomar umas antes, chegava no barril de chopp, né? E enche. Não é assim. O azeite não se produz dessa maneira. O azeite, para ser produzido, aquela azeitona tem que ser prensada, ela tem que ser amassada, ela tem que ser, de alguma forma, torturada, para separar ali a polpa, né, do caroço, para depois, passando por todo um processo, produzir o azeite, que depois ia se tornar, então, como eu falei, um item muito valioso, muito precioso, muito importante na cultura daquelas pessoas naquela época. E Jesus estava ali no Monte das Oliveiras. Eu fico até pensando se não foi exatamente pensando nisso, Jesus sabendo que em instantes ele também ia ser prensado, ele também ia ser amassado, ele também ia ser torturado, ele também ia passar por uma situação muito terrível na sua vida para gerar para nós o azeite, ou seja, para gerar para nós a salvação, para gerar para nós a libertação, para curar as nossas chagas, as nossas enfermidades, os nossos tormentos, as nossas angústias, não é? E nos preparar um lugar no céu para as nossas vidas.
Então, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e estava no jardim do Getsemane, que também estava ali no Monte das Oliveiras. E Jesus sabia que aquela noite ia ser uma noite muito terrível para ele. O texto de Marcos chega a falar que ele sentiu pavor. Ele sentiu pavor, daquele momento, pavor e angústia, o verso 33, e levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Então Jesus sabia o que ia lhe acontecer. Ele sabia que naquela noite ele ia ser traído, ele ia ser abandonado por todos os seus discípulos, sem exceção. Todos os discípulos abandonaram o Senhor. E não somente isso, mas Jesus ia ser entregue nas mãos das autoridades religiosas, né? Nas mãos dos fariseus, dos saduceus, da elite religiosa daquela época, que enciumados com Jesus, com a pregação de Jesus, com o anúncio do Evangelho feito por Cristo Jesus, libertando o homem de tantas normas, de tantos quesitos que eram inventados para dominar, para manter as pessoas aprisionadas em uma religião. Eles se voltaram contra Jesus. E Jesus então vai orar e leva, um certo momento ele vai um pouco mais adiante, e ele chama dentro dos seus discípulos ali, Pedro, Tiago e João, e leva eles para mais perto de si. Depois ele ainda afasta um pouco deles, e vai para um pouco mais longe, e começa a orar. E aí a Bíblia fala disso aqui, que ele teve pavor, e ele começou a angustiar, porque ele já começou a pressentir ali as coisas que iam acontecer, ele já começou a sentir ali o bafo da morte no seu cangote, ele já começou a perceber tudo aquilo que ele ia passar, por causa das nossas vidas, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, para abrir para nós um novo e vivo caminho. Teve momentos na vida do povo de Israel que Deus abriu caminho para o povo no meio do mar. Não tinha saída para a direita, não tinha saída para a esquerda, não tinha saída por trás. E Deus fez um caminho no meio do mar e o povo começou a passar em direção à sua salvação, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. Mais para frente, alguns anos depois, 40 anos depois, mais uma vez o povo ia entrar agora na terra prometida, porque até então eles estavam no deserto, eles estavam em caminho, em direção à terra prometida, mas chega o momento de Deus para que eles atravessassem, para que eles fossem à terra prometida, e separava eles da terra prometida o rio Jordão, que estava no período da cheia e transbordava por todas as suas ribanceiras, ou seja, um rio muito caudaloso. Eu fico pensando aqui no rio igual o Jequitinhonha, igual o Paraopebas, igual o São Francisco, nos lugares que eles são mais largos, e ainda no período da cheia, transbordando por todas as suas ribanceiras, e isso fazia separação, e isso afastava eles da terra prometida, isso afastava eles da promessa de Deus, até que Deus, orientando Josué, fala com os sacerdotes para começar a andar começar a entrar nas águas, e quando os sacerdotes molham os pés nas águas do Jordão, as águas se abrem, e Deus mais uma vez faz um caminho no meio do rio, no meio do Jordão, que estava no período da cheia, que estava transbordando pelas ribanceiras, e o povo pôde passar tranquilamente, porque Deus lhes abria um novo caminho em direção à promessa de Deus para as suas vidas. E agora Jesus estava prestes também a abrir agora um outro caminho, um caminho que não só ia nos levar para um outro lugar, mas para um lugar maravilhoso, para um lugar mais perfeito, para um lugar melhor que pode existir, que é a presença de Deus, que é acesso à comunhão com Deus, que é acesso à vida com Deus, do caminhar com Deus, do viver com Deus, do andar com Deus, de ser um agente de Deus aqui na terra até o momento que Deus nos chamar para a glória, não é? Então Jesus é esse que vai nos abrir o caminho, é aquele que ia preparar o caminho. Ele sabia que a hora estava chegando, e para abrir esse caminho ele teria que passar por uma situação, ele teria que ser moído, ele teria que ser torturado, ele teria que ser maltratado, ele teria que receber cuspadela na cara, ele teria que receber socos de pessoas arrogantes, religiosos, malditos e malignos, que o espancava e o esbofeteava, e colocava-se um pano sobre ele, e mandava ele profetizar quem tinha batido nele.
E Jesus, pressentindo todo aquele clima, toda aquela situação, Jesus começa a sentir pavor e ele começa a angustiar. E ele volta então até os seus discípulos e os encontra dormindo. Eles estavam cansados, estavam dormindo, Jesus acordou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso aconteceu por mais 2 vezes. E na terceira vez Jesus falou, basta. Nenhuma hora vocês podem orar comigo. Nenhuma hora vocês podem estar comigo neste momento. Vocês podem se ajuntar a mim neste momento. Mas irmãos, tem uma coisa que é interessante. Porque às vezes na igreja nem todos estão no mesmo patamar. Jesus tinha uma vida de intensa comunhão com o Pai. Jesus tinha uma vida de intensa intimidade com Deus. Jesus estava sempre ligado ao Pai, de maneira que ele falava que ele não fazia nada de si mesmo, mas aquilo que o Pai o mandava fazer, ele fazia como o Pai mandava fazer. Aquilo que o Pai mandava falar, ele falava como o Pai queria que ele falasse. Então era alguém que estava numa intimidade maravilhosa com o Pai. Enquanto os discípulos ainda não tinham aprendido esse caminho, ainda não tinha chegado nesse estágio, não tinha chegado nesse lugar, não tinha chegado ainda nessa posição. Então o nível ali era diferente. Jesus estava num nível lá à frente, eles num nível mais abaixo. Então eles não conseguiam perceber o momento, eles não conseguiam ter o momento. Isso tem uma coisa muito importante, meus irmãos, que nem sempre a gente consegue perceber a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro, mas não quer dizer que a gente não possa perceber, porque quando nós estamos atenados com Deus, quando nós estamos em sintonia com Deus, quando nós estamos aliançados com Deus, não são poucas as vezes que Deus nos faz perceber, ainda que a pessoa não chegue para você para falar coisa alguma, ainda que a pessoa não te procure para contar nada, mas você olha para a pessoa e você sente a dor da pessoa, você sente a angústia da pessoa, você sente a opressão que a pessoa está sentindo, e você então começa como um filho de Deus, como uma filha de Deus, a interceder para aquela pessoa, para que Deus o restaure, para que Deus a liberte, para que Deus o transforme, para que Deus mude a sorte, para que Deus assista aquela pessoa naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, não é? Mas isso naquele momento os discípulos não estavam nesse nível ainda. Então eles não percebiam a angústia de Jesus, o pavor que estava em Jesus, pois afinal de contas Jesus era um líder destemido, um líder que resolvia os problemas. Quando eles estavam diante de um demônio, de um endemoniado, cujo demônio eles não conseguiam expelir, Jesus chegava, o que está acontecendo? Isso, então sai demônio. O demônio saía. Quando eles estavam perdidos no barco lá, o barco ameaçando afundar por causa da força do vento, por causa da tempestade, e Jesus tranquilamente dormindo lá, eles simplesmente acordavam Jesus, e Jesus ordenava ao vento, e o vento parava, a tempestade parava, e tudo sossegava. Então eles estavam acostumados, de certa forma, a uma certa dependência de Jesus em todas as coisas. E eles não pensavam esse líder destemido, esse líder tão íntimo de Deus, em tão profunda comunhão com Deus, esse líder está tão fragilizado, está num momento assim de angústia, num momento de pavor, pode sentir pavor, a Bíblia fala pavor e angústia. Não é? Então eles não perceberam aquilo, porque até então eles não tinham visto aquilo em Jesus. Pelo contrário, eles tinham visto Jesus transfigurado no monte lá, e Moisés e Elias ali conversando com Jesus, e a voz vinda do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então até então eles tinham visto isso em Jesus, eles ainda não tinham visto esse lado de fraqueza. É verdade que eles viram um momento que Jesus teve fome, é verdade que eles viram um momento que Jesus estava cansado, mas não tinha visto um momento de tamanha fragilidade, tamanha humanidade de Jesus, não é? E Jesus então, quando volta pela terceira vez e fala: chega, nenhuma hora vocês conseguem orar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, nós precisamos aprender o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina aqui a vigiar. Quando nós pegamos o profeta Ezequiel, ele fala sobre o atalaia e sobre a importância do atalaia para a cidade.
O atalaia, ele ficava numa torre e num lugar mais alto ali da cidade e ficava vigiando, não é? Para ver se o inimigo vinha. E quando percebia a presença estranha, alguma presença que pudesse representar ameaça contra o povo, contra a cidade, ele então dava um alerta, tocava a trombeta e a cidade então, os soldados, o exército então se preparava para enfrentar aquele inimigo. E a palavra do Senhor nos fala que se o atalaia visse o inimigo e não desse o alerta, ele seria responsabilizado por causa daquilo, por causa do dano que a cidade ia sofrer e daí por diante. E muitas pessoas, quando falam em vigiar e orar, a gente vê muitas pessoas que ficam vigiando os outros. No tempo de Jesus tinha um grupo de pessoas, os fariseus, eles funcionavam como polícia da religião. Eles eram os polícias da religião. Ficavam vigiando se a pessoa estava fazendo certo, se a pessoa estava guardando o sábado, se a pessoa estava seguindo as tradições dos anciãos, se a pessoa fazia isso, se a pessoa fazia aquilo. E tinha até mesmo um grupo de pessoas que funcionavam como soldados, que penalizava mesmo quem agia errado, que apedrejava, que dava varadas, que dava chicotadas, e daí por diante. Um grupo de pessoas que, em vez de ajudar as pessoas a andar com Deus, a buscar a Deus, a ter uma vida na presença de Deus, eles funcionavam como polícia para penalizar aquele que, porventura, em alguma situação, não conseguisse pôr em prática o que a tradição rezava, o que a tradição ensinava. E nos dias atuais, nós também estamos cheios de fariseus, de pessoas que também querem funcionar como polícia. Tem igrejas aí que as pessoas eles são vigiados o tempo todo. Se alguém vê o irmão em alguma situação, já corre lá, conta para a liderança, conta para o pastor e tal, e faz aquele reboliço, uma fofocaiada, uma intriga toda. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina que se você vir o seu irmão fazendo alguma coisa errada, vai entre você e ele só, chama ele em particular, fala com o seu irmão com amor, com o espírito quebrantado, com o espírito de ajuda. Meu irmão, essa atitude não é melhor, olha, e tal. Se a gente agir assim, não vai ter um resultado melhor. E a Bíblia fala que se ele te ouviu, você ganhou o seu irmão. Não precisa contar para mais nenhum outro irmão, não precisa contar para diácono, não precisa contar para pastor, não precisa contar para a igreja, não precisa contar para mais ninguém. Porque você viu o seu irmão numa situação que ele estava correndo risco, e você o alertou, e ele saiu daquela posição, ele mudou daquela posição, ele te acolheu, ele acolheu o conselho que através de Deus recebeu da sua vida, e ele mudou de postura. Ninguém precisa saber disso, não é? Então nós não somos, mas hoje tem crentes que ficam ali, né, olhando, ver se alguém faz uma coisa errada e tal, para contar para os outros, para contar para o pastor, para contar. Esses dias, né, lá em casa nós temos o hábito, às vezes quando estou vendo alguma coisa na rede social, assim, alguma coisa engraçada, aí eu compartilho com a minha esposa, com minha filha, com meu filho, e igualmente também com minha nora, e igualmente também eles compartilham comigo, né? E esses dias minha filha mandou um negócio que eu ri muito, né? De uma vizinha lá que queria vigiar a família, os vizinhos, né? Eu ficava querendo tomar conta dos vizinhos, e ela estava tão curiosa, saber o que estava acontecendo lá com os vizinhos, que ela enfia a cabeça na grade lá, e ela não consegue tirar a cabeça, ela fica presa nas grades. O pessoal teve que chamar o corpo de bombeiros para serrar a grade, para tirar a cabeça da vizinha enxerida, que estava vigiando a vida do outro. Quando Jesus nos fala para vigiar, meu irmão, não é para eu sair vigiando a vida de ninguém, não é para eu sair fiscalizando a vida de ninguém, sendo polícia da vida de ninguém. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar o evangelho, do qual não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro do judeu, do grego e para todo aquele que crê, inclusive eu e você. Então, não podemos perder tempo, não somos chamados para ser polícia da igreja, para ficar fiscalizando a vida dos irmãos. Pelo contrário, cada um, a palavra de Deus nos fala, que prestará conta de si mesmo diante de Deus. Então não sou eu que vou responder, é cada um que vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. E Jesus então fala vigiar e orar, mas não é para você vigiar a vida do irmão, não é para você vigiar, não, é para você vigiar a posição que você está.
É para você vigiar a sua vida. Quando o profeta Ezequiel fala do atalaia, e o atalaia estava lá na torre de vigia, ele estava vigiando para proteger a cidade, mas o vigia estava na cidade. Então, para proteger a sua vida, era para proteger a sua vida e para proteger a cidade. Não era para ver se alguém estava fazendo uma coisa errada, não. É para ver se o inimigo não ia produzir danos contra aquela cidade. Então, nós somos chamados a vigiar, tanto em relação à nossa vida, quanto em relação à vida das outras pessoas, para que o diabo não cause estrago na vida do povo de Deus. A palavra do Senhor nos fala que os pastores, eles precisam receber da parte de Deus a graça para curar a ovelha fraca, para curar a ovelha ferida, enferma, para integrar que desgarrou, para ir atrás da perdida e trazê-la. Mas se colocar diante do Deus Todo-Poderoso, sujeito ao Deus Todo-Poderoso e resistir o lobo devorador para que não danifique sequer uma unha do rebanho do Senhor. Então nós somos chamados a vigiar para que o lobo não ataque o rebanho, para que o lobo não cause dano ao rebanho, nem sequer de uma unha, nem sequer de uma orelha, nem sequer de um fio de cabelo. Então a vigilância é nesse sentido. Não é para eu ficar fiscalizando a vida da pessoa. Não, cada um é responsável pelas suas escolhas. Somos pessoas que somos livres, que temos livre arbítrio e podemos fazer o que quiser da nossa vida. Mas somos chamados a nos colocar de Deus como atalaia, como vigia. E ao vir o inimigo se aproximar, dá o sinal. Aí é com a pessoa. Aí é com a pessoa. Você deu o sinal, você deu o alerta na cidade, você avisou a cidade. Aí se a cidade não se precaviu, não se fortaleceu, não se juntou para resistir ao inimigo, aí já não é culpa do vigia, já não é mais culpa do atalaia, não é? É daquele que não quis dar ouvidos ao anúncio, à proclamação do perigo iminente que estava para acontecer. Então Jesus fala, vigiai, vigiai. Então precisamos vigiar. Mas, meus irmãos, Jesus também fala o seguinte, orai. Vigiar é importante, mas é importante também orar. Outro dia eu fiz uma pregação cujo título era Acessando o Mundo Espiritual, e eu falava que um dos mecanismos para eu acessar o mundo espiritual é a oração. É quando eu oro em nome de Jesus, é quando eu oro em nome de Jesus crendo, é quando eu oro em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Então eu acesso o mundo espiritual, eu acesso a presença de Deus, eu recebo de Deus bênçãos para a minha vida, eu recebo de Deus uma palavra que abençoa a minha vida, e depois eu proclamo essa palavra abençoa outras vidas, como neste caso aqui, e daí por diante. Mas um dos mecanismos para isso, um dos instrumentos para isso, é a oração. E nós precisamos, meus irmãos, criar o hábito de orar. Jesus estava orando, os discípulos dormindo. Jesus orando, os discípulos dormindo. A palavra de Deus conta uma situação também em que Jesus, ninguém estava orando, mas que Jesus estava dormindo. Eu já falei aqui da tempestade do barco, Jesus dormindo lá, e o barco, o pessoal apavorado, e eles chamam Jesus, e Jesus então aquieta a tempestade e tal. Mas a Bíblia fala de uma outra situação em que as pessoas estavam no barco e eles estavam orando, cada um clamando o seu Deus. Não eram pessoas do povo de Israel, não estava buscando o Deus de Israel, mas cada um buscava o seu Deus lá. E Jonas, que estava fugindo da presença do Senhor, estava dormindo. Ou seja, num momento de perigo, num momento de ameaça, num momento em que a necessidade exige de você, que você esteja clamando, que você esteja orando. Às vezes a pessoa está tão distanciado do propósito de Deus, que ele está dormindo. Era o caso dos discípulos ali, Jesus estava orando, mas os discípulos estavam dormindo, porque não estava uma sintonia igual Jesus estava com o Pai, e eles estavam dormindo. Mas Jesus fala para nós agora que ele ia partir, ele ia passar por tudo aquilo que nós falamos aqui, né? Ele ia enfrentar a cruz em nosso favor, mas
agora nós íamos ficar aqui, e somos nós que precisamos vigiar, somos nós que precisamos orar. E Jesus fala sobre a oração. O apóstolo Paulo, em algumas cartas que ele escrevia para as igrejas, ele falava: orai por tais situações, orai por isso, e não esqueceis de orar por mim, para que Deus me dê graça, para que eu tenha na proclamação da palavra, no anúncio da palavra de Deus, e daí por diante, orai por mim. Então é necessário, meus irmãos, orar, mesmo porque, por meio de Cristo Jesus, Deus fez agora com que cada crente, cada filho e filha de Deus, fosse um sacerdote, uma sacerdotisa, como Pedro proclama lá: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito de anunciar, de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então somos cooperadores com Deus na proclamação dessa palavra, do anúncio dessa palavra. Então precisamos orar. Uma das funções do sacerdote é orar por si, é orar pelo povo, é orar pela nação, é orar por quem está perto, é orar por quem está longe, é orar para que Deus guarde, para que Deus livre, para que Deus desfaça as obras do diabo, para que as forças espirituais da maldade não prevaleçam, mas prevaleça o amor de Deus, alcançando cada vida, cada pessoa, em cada canto e em cada lugar. Então Jesus fala: vigiai e orai. Eu já falei sobre vigiar, da importância de vigiar, da importância de estar atento, porque você vai ter tempo de precaver, você vai ter tempo de arrumar uma estratégia para resistir ao inimigo. Mas você precisa orar, porque é na oração que nós temos comunhão com Deus, é na oração que nós falamos com Deus. É verdade que não adianta nada eu orar de qualquer jeito, não adianta eu orar se eu estiver divorciado do propósito de Deus, se eu estiver distante do propósito de Deus, mas quando eu oro em nome de Jesus, crendo, segundo a vontade de Deus, a Bíblia fala que Ele me concede, Ele me atende, Ele me responde. E Deus ama quando você ora pelo seu irmão, quando você ora pelo seu próximo, quando você esquece um pouquinho do seu próprio umbigo e começa a se importar com o outro. Deus se agrada disso, e Deus ouve essa oração, e Deus abençoa as pessoas. Jó estava naquele momento ali, só olhava para si, ele achava que o mundo todo estava em volta de si, que só ele sofria no mundo, que só ele tinha problemas no mundo, e Deus fala com ele para orar pelos amigos dele. Esquecer um pouquinho dele e orar pelos amigos dele. E quando ele começou a orar pelos amigos dele, Deus foi curando Jó, Deus foi restaurando Jó. Assim também, meu irmão e minha irmã, é conosco também. Precisamos esquecer um pouco de nós, precisamos esquecer um pouco do nosso próprio umbigo e olhar para o outro. Nós sofremos, mas tem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Nós temos dificuldades, às vezes tem pessoas que têm muito mais dificuldade do que nós. E eu preciso tirar um pouco o olhar do meu próprio umbigo e olhar para o meu irmão, para Deus socorrer aquele meu irmão, ajude ele nas suas fraquezas, ajude ele nas suas lutas, ajude ele nas suas dificuldades. Senhor, dá vitória sobre a vida dele, livre ele de todo mal, guarda ele de todo mal. Orar pelo seu vizinho da direita e da esquerda. Se você mora no prédio, aqueles que estão em cima, aqueles que estão de baixo, aqueles que estão de lado. Ora pelo conjunto habitacional onde você mora, ora pela cidade onde você mora, ora pelo país onde você, pelo estado que você mora, pelo país, ora pelo mundo, para que Deus faça com que a luz dele resplandeça e vidas venham ser salvas, de maneira que quando Jesus voltar, a maior parte das pessoas venham ser salvas e não condenadas, porque você se colocou como um sacerdote do Altíssimo, orando em favor das pessoas, para que quando eles ouvissem a palavra de Deus, desse ouvidos à palavra do Senhor, e essa palavra, uma vez tocando nos corações, gerando arrependimento, gerando mudança, gerando transformação, gerando conversão, transportando essas pessoas das trevas para a luz, saindo numa vida de ódio, de maldade, para uma vida de amor, de santidade, de pureza, sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus. Então Jesus fala: vigiai e orai. E ele fala por quê? Para não cairdes em tentação. Irmãos, na oração chamada do Pai Nosso, Jesus também fala conosco o seguinte: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Jesus nos adverte que durante a nossa caminhada nós vamos ser tentados. A palavra do Senhor nos fala que Jesus foi tentado em tudo, porém nada pecou, porque ele estava sempre vigiando e orando.
e por isso não caía em tentação, porque estava apoiado no Pai, estava alicerçado no Pai, estava fundamentado no Pai, não desviava os olhos do Pai por coisa alguma, e como estava vigiando e orando, ele não caía em tentação. E aí agora ele fala conosco, para que nós agora que estamos aqui, possamos de igual forma, alicerçados nele, apoiados nele, olhando para ele, estejamos vigiando e orando, e assim não cair em tentação, mas ser livres do mal e do maligno. Quando nós vigiamos e oramos, o Senhor nos guarda do mal e nos guarda do maligno. E o Senhor quer fazer essa obra na minha vida, na sua vida. O Senhor quer nos guardar, o Senhor quer nos proteger, mas somos chamados para vigiar e orar. E para encerrar, Jesus falou o seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, precisamos vigiar e orar. Se não vigiarmos e não orarmos, nós vamos cair. Nós vamos ceder à tentação. Nós vamos ceder ao maligno. Nós vamos perder espaço daquilo que Deus quer fazer através de mim e através de você. Então daí a importância de vigiar e orar, porque assim estaremos prontos por Deus, prontificados por Deus, capacitados por Deus, sustentados por Deus, para enfrentar as tentações, para enfrentar as lutas, para enfrentar as adversidades, para enfrentar todo o levante das trevas contra as nossas vidas, mas ficar em pé, inabaláveis, porque estamos apoiados em Cristo, estamos alicerçados em Cristo, tomamos sobre nós toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, embraçado o escudo da fé, que apaga todo o dardo inflamado do maligno, vestido a couraça da justiça, o cinturão da verdade e calçado com a preparação do evangelho da paz. Depois de lutar, depois de enfrentar tudo, depois de ter passado por todas as sortes de lutas, de ameaças, de tudo, permanecer em pé, porque Deus nos susteve, porque Deus nos abençoou, porque Deus nos deu a atitude correta de vigiar e orar. Enquanto isso, Ele nos livrou, nos guardou e nos protegeu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te ajude a vigiar e orar, e que a bênção do Senhor seja abundante sobre a sua vida, hoje e todos os dias da sua vida, no nome de Jesus.